Olá, bom dia, bem-vindos à Escola Sabatina e estamos nesta altura no novo trimestre da Escola Sabatina. Claro, um novo tema, uma nova lição para podermos estudar. Mas antes de começar propriamente dito no tema da lição, vamos fazer uma pequenina reflexão de oração. Querido e bom Senhor, amantíssimo Pai que estás nos altos céus, neste momento, antes de abrirmos a Tua Palavra, te pedimos a presença do Teu Santo Espírito para que verdadeiramente as palavras que possam ser pronunciadas venham do Teu trono da graça. Te pedimos nos Mestre Jesus. Amém. Realmente, numa introdução desta carta, este trimestre, falaremos da carta de Tiago. Tiago era propriamente, como as Escrituras assim o mostram, era o irmão de Jesus Cristo. E na altura era o responsável das igrejas de Jerusalém. Esta carta era endereçada propriamente às 12 tribos de Israel, não é? E que estavam dispersas por todo o mundo. Eram igrejas existentes, em que várias cidades tinham estas igrejas, mas que propriamente o povo de então era um povo praticamente de origem judaica. Tiago vai mostrar uma certa preocupação com estas igrejas. E na época estes cristãos pareciam estar a passar um momento de conhecer algum quebra de entusiasmos quando eles conheceram verdadeiramente a mensagem de Jesus Cristo. Então, dentro destas igrejas que estavam dispersas por várias cidades, vamos encontrar realmente um demasiado exagero de distâncias entre pobres e alguns ricos, e Tiago vai reforçar também isto, e que estes tinham certos comportamentos um bocadinho insolentes para aqueles menos beneficiados, digamos assim, e que ele faz questão de chamar a atenção ao tal. Dava-se também muita importância à fé nestas igrejas, mas eles descuidavam-se completamente, digamos, de algumas exigências morais e importantes na época. Tiago escreve uma carta para promover mais a fé, mas mais caracterizada, autêntica na prática de uma vida de um cristão. E por isso ele vai exemplificar mais uma mensagem onde que a lei de Moisés fala-nos que realmente vai reduzir-se à lei do amor. E é isto que ele muito vai falar, de que muitas instruções que pretende que a prática de um cristão deve estar acima de tudo o amor. A carta é rica em sabedoria, é rica em orientações práticas e não expõe, digamos assim, muita teologia, digamos assim, mas é mais pela fé e manifestada verdadeiramente em boas obras. Então, vamos entrar, depois desta introdução, entramos propriamente dito na lição desta semana. O título da lição fala-nos do aperfeiçoamento da nossa fé. Então, claro que ao falarmos sobre o aperfeiçoamento da nossa fé, Tiago, vamos começar a estudar o primeiro capítulo de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, e que diz assim: Meus irmãos, tendo por um grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Eu achei interessante, depois de tirar esta parte mencionada no versículo 2 e versículo 3, temos outra versão mais coerente em termos explícita em termos de palavras mais correntes, em que diz: Meus irmãos devem sentir-se profundamente felizes ao terem de que passar por várias provações. E ele ainda vai mais longe: pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. E é verdade, interessante notar que diz aqui, portanto, pois sabem que a fé assim provada dá o fruto da perseverança. Eu costumo dizer que ninguém gosta. Ninguém gosta do sofrimento e quase sempre estamos evitando algum sofrimento na nossa vida. Mas verdadeiramente aceitar Jesus na nossa vida, eu digo que é aceitar todos os desafios que este companheirinho nos leva com Jesus. E verdadeiramente Tiago fala-nos de ter gozo, de ficarmos felizes.
e termos que passar por várias provações. É o que ele diz aqui no primeiro versículo, no segundo versículo. E eu agora pergunto, como nós podemos ter gozo, nós podemos ter realmente, ficarmos verdadeiramente felizes quando as provações se fazem presente nas nossas vidas? E verdade, ficarmos felizes na dor, ficarmos felizes, eu pus aqui, na pressão, ficarmos felizes na perda de algo, na perda de um filho, de um familiar, ficarmos felizes nas perseguições, nas injúrias que muitas vezes recebemos, e nas afrontas e nas palavras que muitas vezes também ásperas que recebemos na família, nos irmãos da igreja. Isto realmente são atitudes que Deus pede através da carta de Tiago, de que possamos ficarmos realmente felizes nestas situações. E eu digo, como Deus nos ajuda ou diz-nos para aceitar situações destas, tão adversas no ser humano, mas acima de tudo, que uma contradição total de aceitação, digamos assim, porque o ser humano não gosta de sofrer. E é interessante notar, além de Tiago reforçar esta situação da prova, das tribulações, a lição também nos fala de 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 6 e 7, que eu vou referir. E ele diz que no versículo 6, em que vos grandemente, ele vai reforçar a ideia, que grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações. E seguidamente fala para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, digamos assim, do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, se hás por louvor e honra e glória da revelação de Jesus Cristo. E aqui então Pedro reforça, Pedro compara a prova, não é? E este teste com a fé, equiparando com um fogo que purifica o ouro. Sabemos que as provas, já foi dito, não são agradáveis e são extremamente dolorosas e desconfortáveis. Mas na verdade sabemos que uma vez elas serem testadas e provadas, sairíamos delas como ouro. Diz o Pedro, confirma e sabemos que é assim. Sermos provados pelo fogo, eu diria mais ainda, eu ainda mais ainda. Quando nós conhecemos Jesus na nossa vida, aceitamos Jesus e publicamente somos batizados pela água. Quando passamos pela prova, eu poderei dizer aqui que somos batizados pelo fogo. E sermos batizados pelo fogo é verdadeiramente retirar tudo que tem dentro do nosso coração, as impurezas, para que muitas vezes nós possamos ver muito além das circunstâncias que a prova se faz presente na nossa vida. Muitas vezes lamentamos, choramos, mas que temos que passar essa prova, porque essa prova vai testar verdadeiramente a nossa fé. Além da prova, passamos para a parte da felicidade, que é muito interessante quando ele fala ficarmos grandemente felizes. Também nos fala de ficarmos felizes. E o que é isto de ficarmos felizes? A tribulação provoca dor, como já vimos, provoca sofrimento, provoca angústia, provoca tristeza e muitas vezes o inimigo faz com que nós possamos retirar a força para podermos aguentar a prova. Muitas vezes a prova vem, não quer dizer que nós não possamos ter confiança com o nosso Deus, mas o certo é que o inimigo aproveita a situação de podermos tirar as forças que então a prova nos faz passar, digamos assim. Mas na verdade esta felicidade que Tiago fala na carta dele vem num contexto, digamos assim, de um sofrimento por Cristo, digamos assim, de sermos perseguidos por Cristo. E é de louvar, porque o mesmo sofrimento Cristo também passou. E a Bíblia diz que todos quanto passarem por si, ou por serem, quererem, vou retificar, quererem ser seguidores do Mestre de Jesus Cristo, vão sofrer as mesmas situações. E nós não vamos quantificar o sofrimento de Cristo na sua cruz, que nós temos provações sim, mas não é equiparado ao sofrimento dele, não é? Mas o certo é que a Bíblia vem reforçar isso. E se nós relembrarmos em 2 de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 12, ele diz que e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus
padecerão perseguições. Então, não tenhamos dúvidas algumas de que seguir as pisadas do Mestre iremos sentir e dar o devido preço de que tudo o que o Senhor fez e tem feito por nós. Clarificando, a felicidade aqui mencionada, repito, é sabermos que quando estamos numa linha de conduta, digamos, numa linha reta do qual Deus nos pede, não é? Exercemos uma confiança, há uma confiança sentida e que nos leva à tranquilidade, à segurança, a qual esta felicidade que tanto o Tiago refere. Porque verdadeiramente eu posso passar esta provação, e se esta provação vier por ter sido fiel ao Senhor, eu vou ter esta confiança, esta tranquilidade, esta paz, porque estamos a seguir verdadeiramente Cristo, não é? Com Ele somos fortalecidos e a Bíblia diz isso. Mas também queria notar e explicar aqui uma situação. Há provações que nós passamos porque somos perseguidos por amor a Cristo, mas também não significa que todo o sofrimento seja resultado de uma boa conduta. E sabemos disso. Existem casos, e assim acontece, que o próprio nosso comportamento desagradável aos olhos do Senhor, desviando daquilo que Ele tem para cada um de nós, também pode nos causar verdadeiramente problemas. Aqui, esta felicidade que Tiago fala não se encaixa tanto. Não quer dizer que essas provações que nós passamos, depois de um erro que eu possa ter, que você possa ter, não quer dizer que traga a felicidade que não traz, mas acima de tudo um arrependimento e que Deus está pronto para agarrar a nossa mão e levantar-nos novamente dessa prova que nós passamos por nossas consequências, digamos assim. Por isso é que por meio da fé, por meio de um conhecimento pessoal com Cristo, com Deus, seremos felizes, repito, como Tiago diz, seremos felizes nas provações que tanto Tiago fala. E de facto, terminando esta parte aqui das provações, o objetivo supremo da nossa fé é a paciência, é a resistência, é a perseverança que brota na consequência das provações. E digamos que neste capítulo seguinte ele vai reforçar a situação no versículo 4. Se aqui até falamos no versículo 1, no versículo 2, passamos para um versículo 4 que diz: tenham, porém, paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, diz o Senhor, completos, sem faltar coisa alguma. Tiago diz isto, e numa linguagem corrente diz: procurem ser perseverantes até ao fim, para que chegarem a ser completos, perfeitos, sem nada faltar. Reparem que desde o primeiro versículo até então, Tiago fala da fé, primeiro a fé, seguidamente vai falar das provas, das tribulações, depois vai-me falar da paciência, depois da perseverança e seguidamente da perfeição. E na verdade, na base destes objetivos, temos a fé. E a fé, nós sabemos que é confiar. E confiar tem que ter um relacionamento. E antes tem que haver um relacionamento com o nosso Deus, a sós, para termos esta confiança. Porque realmente este fundamento da fé é que nos leva verdadeiramente a sermos perseverantes nas provações. Também diz que precisamos destas provações para também testarmos genuinamente a prova da nossa fé. Se realmente temos fé, e aqui é que a nossa fé é exercida, aqui é que a nossa fé é mostrada quando passamos por essas provações. Por último, Tiago fala no resultado das provações, que é aperfeiçoarmos na paciência e sermos perseverantes, como já tinha dito, mas acima de tudo, vamos ver o que é que ele diz: sermos perfeitos e completos. Muito bem, sermos perfeitos e completos. Não podemos, muitas vezes, dizer que conhecemos a profundidade do nosso caráter, até que possamos realmente ser testados na pressão. Tudo corre bem, somos bem. Mas quando nós somos testados na provação, nós aí é que vemos verdadeiramente o nosso caráter. Então é aqui que Tiago vai falar nesta paciência. E esta paciência é desenvolvida nas provações.
E é uma virtude, esta paciência vai nos mostrar que é uma paciência, que é uma virtude que mantém um controle emocional equilibrado, sem perder a calma durante uma longa caminhada com Cristo. Isto é, quando as provações me apresentam, nós somos testados. E esta paciência que Tiago fala sobre a resistência, digamos assim, de podermos aguentar a pressão da prova, não é? Ao sermos perseverantes, vamos ser constantes, não é? Vamos ser persistentes, isto é, uma capacidade de aguentar firmemente as dificuldades que obtemos com certeza com a ajuda do poder do Espírito de Deus. E realmente o propósito final é sermos perfeitos e completos. Recordamos que em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, diz: porque Deus é que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Por isso, a palavra perfeição de que Tiago fala é num contexto diferente daquilo que nós possamos, porque nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia fala sobre a perfeição quando ele diz diz a Abraão, anda comigo e ser perfeito. Aqui falamos numa perfeição numa maturidade espiritual. Depois de passarmos uma tribulação, depois de passarmos uma prova, depois de termos uma resistência à constância da prova, claro que vamos ter um fruto da perfeição. E esta perfeição é equiparada verdadeiramente à maturidade espiritual. E depois fala-nos sermos completos. E completos refere-se à integridade. E eu muito pessoalmente, gosto muito sinceramente da palavra de integridade. Nunca chegaremos a uma maturidade espiritual se rejeitarmos. Isto é um ponto importante a poder anunciar aqui, porque nunca chegaremos a uma maturidade espiritual se rejeitarmos o que Deus permite nas tribulações da nossa vida. Se nós não abraçarmos essas provações, essas tribulações, no momento, e que possamos ter uma visão da circunstância presente e de dizer, bem, isto é uma disciplina para que eu possa realmente aprender na escola cristã. E então não avanço, não ando para a frente. Na integridade, quando nós falamos na integridade, eu gosto pessoalmente desta palavra porque será um fator importante. Aqui integridade vem-me falar da honestidade, vem-me falar da transparência, de comportamentos aceitáveis perante o Senhor, de ações retas, com retidão. E realmente leva-nos a ter uma visão, quando nós temos esta integridade para com o Senhor, quando temos esta honestidade, esta transparência com o Senhor, é verdade que nos leva a uma visão espiritual, límpida, num seguimento verdadeiramente cristalino. E é verdade, cristalino, à vontade de Deus na nossa vida pessoal. Só quando eu tenho este relacionamento de integridade com o Senhor, eu vou ter um discernimento completo de que o Senhor quer para a minha vida pessoal. E seguidamente vamos falar também da sabedoria. A carta de Tiago fala também de sabedoria no versículo 5, continua no capítulo 1, em que ele diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente, não é? E não laça em rosto ser-lhe-á dada, peça, porém, com fé, não duvidando. Em primeiro lugar, queria referenciar aqui que a sabedoria aqui exposta é bem diferente de um conhecimento intelectual. A sabedoria significa um discernimento espiritual. Este conceito de sabedoria aqui exposta biblicamente fala-nos num conceito espiritual. Começa pelo respeito de uma relação do temor do Senhor e conduz-me a viver uma vida reta para que este resultado desta relação íntima com o Senhor eu possa ter uma habilidade de discernir o bem entre o bem e o mal. Deus está disposto a dar a sabedoria, nós sabemos, e Tiago frisa isso, mas seremos incapazes verdadeiramente de recebê-la se os nossos desejos, eu repito, seremos incapazes de receber essa sabedoria se os nossos desejos e propósitos forem centralizados no nosso eu. Digo isto, é egocentrísticas.
e nós desfocarmos verdadeiramente aquilo que é a centralização, que é Cristo na nossa vida. E eu ainda diria mais sobre a sabedoria, e a sabedoria mais num contexto, digamos, sólido. É uma habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Resistência. Por isso podemos ser dotados de uma boa inteligência, podemos ter um conhecimento académico que é bom que o tenhamos, temos filhos na faculdade, temos doutores, temos formação, é importante que isso tenham, mas se a mesma não estiver verdadeiramente associada ao propósito, ao temor do Senhor, na sua orientação, não poderemos chamar isto de sabedoria. A sabedoria é aplicar o conhecimento que nós já temos, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento de cultura geral, que é importante também, mas aplicá-los verdadeiramente numa vida prática com Deus. Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. Diz aqui, é prudência. Está tudo dito. Tanto Tiago como Provérbios descrevem a sabedoria como algo prático. E é claro que, sendo Deus a fonte de toda a sabedoria, obtemos a sabedoria ouvindo, relacionando-nos, aprendendo, conhecendo e contemplando verdadeiramente o caráter de Jesus Cristo. Isto é magnífico quando nós vivemos esta vida que Deus nos pede para todos nós e que verdadeiramente viver uma vida cristã é tudo na vida. O outro lado, o Tiago também vai falar, além da sabedoria que Deus nos dá, mas também diz, não duvidando dessa sabedoria, não é? Peça a Deus com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que levada pelo vento e lançada da outra parte. Quer dizer que alguém que duvide, deixe-me explicar antes de avançar sobre esta situação da dúvida, neste contexto. É verdade que quando nós conhecemos a mensagem de Jesus, quando conhecemos a palavra do Senhor, nós passamos a ter várias dúvidas. E esta dúvida é de saltar, é de um cavar, de escavar as pedras preciosas que a palavra do Senhor tem. É verdade. Mas esta dúvida que Tiago traz para aqui é uma dúvida já duvidando destas provações que eu estou a passar, desta tribulação que eu estou a passar, e já estou a duvidar do percurso que Deus tem para a minha vida, deste relacionamento que eu vou tendo, desta confiança que tenho com o Senhor. Podemos aqui relembrar que um exemplo muito prático, quando Deus, no tempo do Antigo Testamento, fala a Moisés de que, nós lembramos todos desta passagem, em que ele escolhe uma cabeça de cada tribo e que vá espiar aquela terra de Canaã para verdadeiramente ver o que é que aconteceu nessa terra. E perante o cenário nós verificamos que este povo simplesmente ficou assustado por aquilo que viu, não é? E nós somos assim, a visão humana nos chega, e diz que eles temeram a situação. Em Números, no capítulo 13, 20, 31, diz: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E claro, perante esta situação, o que é que eles fizeram? E todos nós conhecemos esta história, para não prolongar, e porque o tempo vai passando, murmurando, esquecendo de que Deus já tinha feito verdadeiramente com aquele povo no passado. Nós hoje somos assim também. Nós hoje também muitas vezes murmuramos, e temos de ter cuidado quando murmuramos e duvidamos da orientação que o Senhor tem para a nossa vida. Quando passamos as tribulações, quando passamos as provas dentro de um contexto, de um comportamento seguido pelo Senhor, não podemos duvidar nem murmurar por essas provas, porque nos faz-nos crescer e amadurecer. Deus concede-nos verdadeiramente pedidos que nós possamos refletir sobre a oração. Ele sabe, eu ia falar um bocadinho sobre aqui nos pedidos de oração, quando nós passamos por tribulações, mas também temos de ter cuidado naquilo que pedimos, nas reflexões, nas palavras que orientamos para o Senhor, porque verdadeiramente o Espírito do Senhor, se nós vivermos com Deus, se nós vivermos no Espírito do Senhor, sabemos que Ele vai alinhar os nossos desejos com a vontade dEle. E tudo se pode
resolver. Portanto, uma mente duvidosa, uma mente que põe em dúvida, é uma mente que está realmente, que oscila, que não tem dúvidas em relação à orientação que Deus tem para a nossa vida. E por parte final do estudo do nosso trimestre, Tiago vai salientar sobre o rico e o pobre, e ele preocupa-se um bocado e vai falar no versículo 9 que aquele irmão que for de condição humilde, digamos assim, deve sentir-se orgulhoso porque Deus o engrandece. E o que for rico, de se sentir orgulhoso por Deus o humilhar, pois sabe que a sua vida é breve em flor do campo. Tiago também mostra grande preocupação, digamos assim, e na altura estava-se a passar esta crise em relação ao povo e a alguns ricos, de que realmente temos de ter cuidado com esta relação que temos uns com os outros. O Senhor não tem nada contra os ricos, não tem nada contra os pobres, e verdadeiramente o reino de Deus é para todo o povo. Mas ele reconhece que havia realmente tentações indiciosas de que acompanhavam estes ricos, estes mais ricos, e que menosprezavam os pobres, digamos assim. O problema com o dinheiro é que este tende a enganar-nos e centralizamos verdadeiramente mais no que é transitório e desfoca-nos verdadeiramente naquilo que é mais eterno, que é a vida em Cristo. Sabemos que encontramos a verdadeira riqueza desenvolvendo a nossa vida espiritual, não nos recursos, digamos, financeiros, mas uma vida de relacionamento com Cristo. Meu querido amigo e fiel que está aí a ouvir-me através da net, vou concluir este estudo riquíssimo que Tiago nos traz sobre as provações, as tribulações que todos nós sofremos, que todos nós passamos, quem não passa, mas ainda bem de salutarmos passarmos. E digo-lhes, com toda a sinceridade do meu coração, deixo um apelo de vos dizer: cristianismo extrapola as fronteiras de uma igreja. Não se limita a uma vida num templo. Cristianismo é uma experiência que se vive a só com Cristo. Acreditem. E é deste relacionamento que vêm as forças para suportar as circunstâncias adversas e que muitas vezes elas se apresentam de uma forma inesperadamente e que muitas vezes não contamos, é verdade. Mas deixem-me dizer-vos que que é na dor do exercício diário que os músculos se fazem mais fortes. É no sangrar das bolhas que as mãos se tornam mais duras. E é no calor do fogo que o nosso ouro se faz cada vez mais puro. Por isso, o meu apelo é que seja verdadeiramente perseverante. Assegure-se no braço poderoso de Deus, aceitando com resignação a prova, aceitando com resignação a tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança, como nós até aqui falamos, e que os preservam até ao fim. Verdadeiramente, só os que serão salvos. Realmente, um abraço para si que está-me aqui a ouvir e que Deus fique feliz de estarmos aqui juntos a partilhar sobre a palavra do Senhor e que verdadeiramente Deus possa abençoá-lo. É o meu desejo. Um bom sábado.